Oi, eu sou o Caio, sou psicólogo e hoje eu vim falar que a opinião do seu psicólogo importa menos do que você imagina. Esse vídeo tem uma mensagem diferente para dois públicos diferentes. Então, o primeiro ponto é para os psicólogos e quem vai se formar em psicologia ou coisa do tipo. E o outro lado é para quem é paciente, quem pretende ali, né, começar a fazer uma terapia ou algo similar a isso. E de acordo com o vídeo vocês vão perceber ali que vai ter uma diferença para cada um entender, mas no geral o que eu quero dizer quando eu digo que a opinião do psicólogo não importa tanto quanto eles imaginam. Isso não significa que a opinião do psicólogo não importa, tá? Claro, importa muito. Porém, eu quero dizer que não importa tanto quanto as pessoas acham que ela importa. E por que isso? Porque do tempo que eu já trabalho como psicólogo, eu já percebo o como a minha opinião ela é valorizada. Então chega um paciente para mim e pergunta o que tem que fazer, se aquilo é certo, se é errado, quem que está certo, o porquê, da onde que ela pode resolver aquilo. E nisso a gente chega numa conclusão que é: por que que essa minha opinião é tão importante assim? E tudo bem, pode vir ali o argumento de que eu estudei por um tempo, eu vou saber ali algumas coisas a mais, eu sou uma opinião externa, tudo bem, esses pontos eles validam a minha opinião, certo? Porém, a gente também tem que entender que não é apenas disso que se constitui ali uma decisão, porque a gente também tem o contexto. Claro, eu tenho o contexto da pessoa, eu estou lá passando ali meses, talvez anos com a pessoa, eu já vou saber mais ou menos como funciona ali o contexto dela, onde que ela está inserido. Ela também vai me contextualizar quando ela for me trazer algum caso, alguma coisa do tipo. Mas uma outra coisa que talvez não seja colocado muito ali em tópico, que é o fato de que eu não tenho as consequências dessa decisão. Como assim eu não tenho as consequências dessa decisão? Vamos dar aqui uma situação hipotética, certo? Vamos supor que por algum motivo, né, eu tenho um paciente masculino, ele tá com uma mulher grávida e essa mulher ela está ali dando à luz. Porém, durante o momento de parto, ela teve ali certas complicações e está inconsciente. A pessoa que tem que dar a decisão de quem irá sobreviver vai ser o pai. Novamente especificando, a mulher está dando à luz, teve complicações, só vai dar para salvar ou ela ou o bebê. O pai tem que fazer a decisão. Claro, eu estou aqui utilizando um exemplo totalmente ficcional, certo? Não sei nem se é possível a mulher ali ficar inconsciente nesse meio termo. Mas apenas para utilizar ali um exemplo de escolhas difíceis. E vamos supor que nesse meio tempo, por algum motivo, essa pessoa consegue fazer uma sessão comigo. Claro, nunca aconteceria, mas vamos supor que isso aconteceria. A pessoa vai lá, faz a sessão comigo. Caio, eu não sei quem que eu devo salvar. Se eu salvo a minha mulher ou se eu salvo o meu bebê. Qual que é a minha escolha ali? Claro, eu posso ter a minha opinião pessoal do que eu acho que vale mais a pena salvar, do que eu acho que vai ser menos doloroso, do que eu acho, enfim, pensar ali de acordo com as minhas próprias valorizações, aquilo que eu acho mais importante, aquilo que eu acho mais correto, etc. Mas eu não vou
ter que lidar com a consequência daquilo. Então, se eu escolho salvar o bebê, eu não vou ter que lidar com o luto de ter perdido a mulher, porque não é a minha mulher que eu perdi. Foi o meu paciente que perdeu a mulher. E com isso, né, claro que eu não estou dizendo que a gente não sente pelo paciente, mas a gente também tem que ter uma noção de que a gente não vai sentir tanto quanto o paciente, né? Eu não vou sentir tanto pelo falecimento da esposa dele quanto ele mesmo. E a mesma coisa no inverso. Se ele resolveu ali salvar a mulher, não sou eu que vou ter que lidar com o luto da criança, com o luto daquele bebê que às vezes podia ser um desejo dele, fazia tempo que eles estivessem tentando, fazia tempo, né? Então, como que eu vou fazer uma decisão, vou ter ali uma decisão, sendo que eu não vou ter as consequências daquele ato? Para mim decidir aquilo é muito mais simples por conta disso, porque eu não vou ter que lidar com aquilo. Eu não vou ter que sofrer diante ali da minha escolha. E claro, eu utilizei um exemplo aqui que provavelmente nunca aconteceria, né? Ninguém vai ligar para o psicólogo no meio de uma decisão que provavelmente teria que ser feita na hora. Mas a gente pode levar isso para diversos casos, né? Essa minha questão que eu coloquei aqui agora é mais para simbolizar ali decisões difíceis. A gente vai ter decisões como, por exemplo, o que eu falei agora, de ter filhos, decisões dentro de relacionamentos, isso tanto amorosos quanto familiares, quanto dentro de amizades, né? Decisões dentro do trabalho, sempre vai ter ali decisões difíceis. Será que eu me demito ou será que eu continuo aqui mesmo não gostando? Será que eu vou lá e converso, né, com a minha namorada por conta que ela fez alguma coisa que eu não gostava? Será que eu mantenho pra mim? O que eu vou fazer? Qual que é a decisão mais certa? Pode ser que tenha ali uma escolha mais fácil, pode ser que tenha uma escolha mais difícil. Mas independente, a minha opinião não depende tanto. Então muitas vezes me perguntam: Caio, o que eu faço? E eu respondo de volta: o que você acha que você tem que fazer? Isso porque a pessoa muitas vezes já tem ali uma escolha que está mais predominante na cabeça dela. E isso de perguntar é apenas para confirmar aquela decisão. Sartre dizia que quando a gente pergunta algo a alguém, a gente já pergunta sabendo da resposta. Então, se eu pergunto alguma coisa para um amigo, eu tenho mais ou menos uma ideia do que ele vai me responder. Se eu digo para um pastor, eu sei mais ou menos o que aquela pessoa vai me responder. Claro, eu não sei exatamente o que aquela pessoa vai me responder, mas eu tenho uma breve noção do que pode ser respondido para mim. E por isso que eu busco certas pessoas para responder certas dúvidas. E aí vem aquela questão do certo ou errado. Caio, isso aqui que eu fiz foi certo? Isso aqui que eu fiz foi errado? Quem sou eu para decidir o que é certo ou o que é errado? Uma outra noção que a gente tem que ter é que eu não sou o parâmetro para dizer aquilo que é o correto, que é errado, que talvez seja, que talvez não seja. Porque eu também cometo erros. Eu também sei que em alguns momentos ali vou tomar alguma decisão que eu vou me arrepender depois. Isso não é algo exclusivo dos pacientes. Isso é algo que também vem da gente. Então, se você não vai me dizer o que é certo e o que é errado, então o que você vai
me dizer. E aqui é que a gente chega numa pequena conclusão que muitas vezes não está tão explícito na hora da terapia, mas que talvez seja ali importante da gente dizer. Que tudo isso, né, de o que o psicólogo vai fazer se ele não vai me dar a solução, é algo que está muito preso na nossa cabeça. Mas na verdade o psicólogo não está ali para te dar uma solução para o seu problema. O psicólogo está ali para ser um facilitador para você. Eu vou te ajudar a encontrar a sua solução. Eu não estou aqui planejando que você seja dependente de mim para resolver seus problemas. Eu não quero que surja um problema na sua vida e você venha pensando: nossa, eu preciso falar para o Caio isso porque senão não vou conseguir lidar. Não, eu quero que você lide com aquilo. Claro, às vezes você vai querer uma ajuda a mais, mas você tem a total capacidade de lidar com aquilo. Mas veja, o que faz a gente olhar isso de uma maneira um pouco diferente, né? A gente acaba achando que o psicólogo não está ali fazendo muita coisa, né? Inclusive tem muita gente que não quer buscar uma ajuda psicológica porque teve uma experiência antes e não estava resolvendo os problemas. Mas da onde que vem essa inquietação? Algo que a gente tem que entender. Terapia é um processo. Então, você não vai chegar para mim na primeira sessão, falar qual que é o seu problema, eu te dar a solução e você vai sair ali tendo totalmente arrumado aquilo. Não. Você vai lá passar alguns tempos, algumas sessões. Isso não tem um tempo exato. Pode ser uma semana, pode ser meses, pode ser anos. Nunca se sabe. Isso vai depender de você, vai depender de mim, vai depender ali da forma que a gente vai lidar e da diferença do problema que você está tendo. Então, não existe ali uma fórmula para se lidar com o problema que você me traz. Ah, mas é porque eu vi que tinha um livro lá que falava que se eu fizesse isso ia resolver meus problemas. Resolveu? Muito provavelmente não. Isso porque é um tema que eu quero trazer em outro vídeo, que a gente está muito focado nessa questão imediatista, que é muito reforçado por coaches e livros de autoajuda. Sinceramente, eu particularmente não sou nem um pouco a favor desse tipo de livro, nem desses coaches que tentam fazer ali uma ajuda psicológica. Isso porque muitas vezes o que vem daquilo é uma solução milagrosa. 5 passos para você resolver tal problema. 5 passos para combater tal coisa. Mas não tem passos. E eu vou dar um exemplo muito claro aqui, que é, por exemplo, lidar com ansiedade. Quando eu estou tratando um paciente com ansiedade, claro que eu tenho ali um repertório de coisas que eu posso tentar ali auxiliar aquela pessoa, tentar ali pelo menos diminuir aquele sintoma, né? Mas eu não vou falar para ele: olha, é só você fazer isso daqui que sua ansiedade vai acabar. Não. Até porque não tem como acabar a ansiedade. A ansiedade é um sentimento, né? Então, às vezes eu vou passar uma técnica para ele que vai ali amenizar os sintomas. Pode ser que aquela técnica não funcione para ele, mas para um outro paciente funcionou perfeitamente. E por que isso? Porque somos pessoas diferentes. Eu não posso tratar uma pessoa como se fosse igual a todo mundo. Cada pessoa vai lidar de uma certa forma.
Alguma coisa vai funcionar para ele, alguma coisa vai funcionar para o outro. Então a gente vai ali tentar lidar com aquilo de alguma forma. Chegando em outro paciente, não deu daquela forma, vamos tentar de outra forma. E claro, eu utilizei aqui a ansiedade como exemplo, mas a gente pode pensar em diversas outras questões. Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar que não é porque deu certo com um que vai dar certo com o outro. Claro, tudo isso que eu estou trazendo aqui, a gente está falando sobre a questão mental, né? Vai ter outras áreas que uma coisa vai funcionar provavelmente para todo mundo. Não vou saber especificar, mas apenas dizendo que o que eu trago aqui é apenas da minha área, certo? E aí a gente vem também em questão de crenças. Então vamos supor que eu seja muito crente religioso. Eu não posso colocar para o meu paciente que aquela crença vai salvar aquela pessoa, ou que a crença daquela pessoa não vai ajudar ela em nada, ou, por exemplo, em que ela fazer tal tipo de atividade não vai ajudar ela em coisa nenhuma, porque aquilo é um achismo meu, aquilo é algo que é meu. Eu não posso colocar a minha crença em cima do outro. Claro que aqui a gente tem que deixar algo muito específico. Eu falei sobre crença religiosa, mas se a minha crença religiosa for a mesma do paciente, né? Por exemplo, eu sou cristão, eu sei que o outro paciente também é cristão. Eu sei que o meu paciente lida muito com a questão religiosa. Não existe ali um grande problema em eu utilizar aquilo com o meu paciente. Eu estou utilizando algo dele para ele. A mesma coisa se eu não for da mesma crença que ele e utilizar a crença dele para ele. Isso não tem um problema. Claro, a gente tem que tomar o cuidado para não fazer aquilo de uma forma extrema, não dar aquilo como uma solução dos problemas, mas entender que às vezes aquilo pode ser algo que ajude o paciente, né? Até porque ajuda ali vai ser muito situacional de pessoa para pessoa, é subjetivo. Da mesma forma, por exemplo, podemos utilizar aqui algo mais leve que é gosto musical. Da mesma forma que se eu ali ficar parado escutando talvez uma música pop seja algo que vai me fazer bem, vai me acalmar, às vezes para uma pessoa que não gosta de música pop, aquilo vai apenas estressar ela mais. Então, vamos perceber que às vezes uma coisa para um é diferente de uma coisa para outro. A gente vai enxergar aquilo de maneiras diferentes. E isso tudo a gente tem que também tomar um certo cuidado. Porque eu falei que a opinião do psicólogo não importa tanto quanto a gente imagina. Mas, como eu disse lá no começo, a opinião do psicólogo ainda importa. Eu só estou mudando ali os níveis. E quando que a opinião do psicólogo importa? Quando o psicólogo percebe que o paciente está ali fazendo algo prejudicial, alguma coisa que vai ali diminuir ali o procedimento dele dentro da terapia, alguma coisa que vai ali prejudicar muito a vida dele, alguma coisa que está sendo feita de uma forma impulsiva. Então, a gente tem certos tipos de intervenções que a gente vai fazer ali durante a sessão de terapia. Isso é algo que a gente tem que ter ali um certo cuidado. Como eu falei, a gente vai ver ali o nível em que aquilo está afetando o paciente e o que a gente pode fazer em questão daquilo ali. A gente não pode opinar sobre tudo, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente não se abster de tudo também. Então, se a pessoa está fazendo alguma coisa que vai prejudicar a própria vida, que a pessoa vai ali prejudicar um outro talvez. Claro, sempre olhando ali nos níveis. Se eu vejo que tenho que fazer algo,
eu vou fazer algo. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou tendo um paciente que está utilizando bombas, né, para fazer competições ali, né, de atletismo, coisas do tipo. Só que ele está exagerando, ele não está seguindo acompanhamento médico, ele não está seguindo, né, ali um certo limite, ele está pegando um vício ali e está apenas inflando aquilo, ao ponto de ser prejudicial para a saúde. Esse é o momento de eu fazer uma intervenção, de eu colocar ali para a pessoa que talvez seja o momento de começar a diminuir a dosagem, né? Claro, isso com ele acompanhando um médico mais experiente nisso. E aproveitando aqui falando de médico mais experiente, encaminhamentos. Encaminhamentos, querendo ou não, acaba sendo um pouquinho da opinião. Eu acho que talvez seja bom você procurar um psiquiatra. Eu acho que talvez seja bom você procurar um neurologista. Isso acaba ali sendo uma observação nossa, em que talvez a gente vai ali perceber algo que deve ser mais investigado. Então, o processo de terapia não vem apenas do psicólogo. Eu não vou te dar soluções, eu não vou ali te falar o que é o certo e o que é errado, não vou ali fazer escolhas por você, eu vou apenas ali te auxiliar com isso. O processo de terapia vem de ambos os lados. O psicólogo fazendo a parte dele e o paciente fazendo a parte dele. Os dois unidos vão conseguir ali trabalhar em conjunto para a resolução do problema. E também é muito importante dizer que isso não significa que você não pode opinar também sobre questões ali que não são de tanta importância, né? Então, se, por exemplo, um paciente que é artista, vamos colocar aqui, vai lá, te mostra a pintura que ele fez e pergunta para você, o que você achou? Você pode dar sua opinião para ele, né? Isso não é alguma coisa de extremamente importância de você manter para si mesmo. Você pode falar assim, olha, gostei, olha, eu acho que dava para fazer isso daqui também. Você também tem que fazer ali o vínculo com o seu paciente, certo? Então, coisas assim que são mais básicas, sabe? Que não são essa questão de certo, errado, se eu posso ou não posso, se é isso ou é aquilo. Isso a gente tem que ter a noção de que o paciente precisa da sua autonomia. Fora isso, a gente tem que ter a noção de que quando é alguma coisa muito grave, a gente tem que intervir. Se é alguma coisa mais básica, a gente pode ali comentar também, certo? E no começo do vídeo eu tinha falado que esse vídeo tem ali uma mensagem para quem é psicólogo, estudante de psicologia, e outra mensagem para quem é paciente ou deseja ser. E para os estudantes de psicologia principalmente, tá? Você não precisa ali dizer para ele o que você acha. Você não precisa falar para o seu paciente aquilo que você pensa, aquilo que você vê como correto, sua crença, né? Seja religiosa, seja uma crença de valores próprios, né? Seja alguma coisa cultural. Você não precisa impor isso para eles. Porque eles são pessoas diferentes com crenças diferentes. Novamente colocando, dependendo se da gravidade daquilo que aquela pessoa vai te falar. E para os pacientes, é que dependendo da pessoa com quem você for passar, claro, sempre vai existir ali uma pessoa que vai ferir o código de ética, né? A gente não pode fingir que todos os psicólogos vão ali ser bons. Sempre vai ter, em todas as áreas, sempre vai ter alguém que não vai saber ali trabalhar com toda a ética possível. Mas, se você for fazer terapia com alguém, tente perceber isso. Que você não precisa ali pedir a opinião dele, porque muitas vezes ele nem vai dar,
a opinião, ele vai jogar a responsabilidade para você. E também que se o psicólogo que você está passando, ele impõe ali uma verdade para você, talvez seja o momento de trocar esse psicólogo. Ou fazer uma denúncia para o CRP, né? Pesquisar até no código de ética do psicólogo, que está no site do CRP. Né? Você pode pegar ele de graça lá, qualquer pessoa pode pegar de graça. E você pode ir lá e ver, pensar assim, será que isso aqui que ele estava fazendo era certo? Vou dar uma pesquisada. E lá você tira essa dúvida, certo? E com tudo isso que eu falei, né, sobre responsabilidade, sobre decisões, sobre opiniões, tudo isso é algo, de certa forma, um pouco complexo. Porque como que eu meço ali se aquela situação é muito urgente eu intervir, se não é urgente? Como que eu meço se eu tenho que fazer algo ali agora ou se ainda dá para eu esperar o meu paciente fazer? Então, é algo que a gente tem que sempre estar muito atento, tá? Às vezes pode acontecer da gente intervir algo em uma maneira precipitada. O importante é a gente perceber isso e o que a gente vai fazer com aquilo depois. O que vai vir depois daquilo que a gente agiu. Certo? Bom, mas eu acho que no geral era isso que eu queria falar. Eu espero que eu não tenha esquecido nada, e se eu esqueci, né, em algum outro momento posso deixar ali nos comentários. Você pode deixar no comentário também uma dúvida que você tenha ou uma sugestão de um próximo tema. Esse daqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo que é puramente psicológico, né? Que eu não estou com nenhum livro aqui para comentar sobre. E não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo, me digam o que vocês acham, escrevam aí. Qualquer tipo de comentário que vocês quiserem deixar, fiquem totalmente à vontade, certo? Mas no geral, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau.